Bom dia, igreja. Graça e paz. Hoje é o nosso quinto sermão dentro da nossa proposta Nasce uma Igreja. E hoje nós vamos trabalhar no nosso sermão a Igreja da Palavra. Igreja da Palavra. Então te convido a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 14 a 17 e capítulo 4, 1 a 5. Todos encontraram? Amém? Paulo inicia esse trecho da sua carta dizendo assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Oremos. Querido Deus eterno Pai, graças te damos por este tempo precioso, por este tempo em que pudemos, ó Pai, ouvir a Tua Palavra e, ouvindo, Senhor, nós sejamos prontos para receber o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Fala conosco nesta manhã. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das coisas interessantes para nós entendermos um pouco a palavra de Paulo a Timóteo é, primeiro, que a palavra que Timóteo conhecia era o Antigo Testamento. Amém? Isso precisa ficar bem claro nas nossas mentes, né? Quando Paulo diz a ele que Timóteo conhecia, que Timóteo foi instruído, ele está falando do Antigo Testamento. E era para os judeus algo precioso. O judeu podia até esquecer o seu nome quando estivesse mais crescido, mas ele não podia esquecer a palavra de Deus. Desde pequeno, eu já disse isso para vocês, lembrar quando o salmista diz que as palavras dos meus lábios, meditar no meu coração, sejam agradáveis a ti. Nesse salmo está dizendo que sejam como mel. A mãe punha o melzinho no dedo, punha na boca do bebê e dizia para ele assim: que as palavras do Senhor sejam doces como este mel, para a criança não esquecer da palavra do Senhor. E Paulo fala isso para Timóteo, porque ele foi educado dessa forma. E a educação que eles recebiam de pais judeus, no caso dele, avó e mãe, não o pai era grego, era essa criação. Tem que conhecer a palavra, tem que saber a palavra, tem que guardar a palavra no coração, tem que ter a palavra na sua mente. Você tem que meditar, refletir nela todo dia, em todo momento, em todo tempo. Não é algo para você ler de vez em quando. Uma das coisas que eu estava pensando nessa semana, a respeito da Igreja da Palavra, fiquei até imaginando a nossa igreja sendo conhecida aqui no bairro como a Igreja da Palavra. É a igreja que lê, a igreja que medita, a igreja que prega a palavra, a igreja que reparte a palavra, mas a igreja que conhece a palavra. E nós só vamos conhecer se nós meditarmos nela.
Não basta ler, tem que meditar. Só ler não nos faz conhecer. Nós precisamos gastar tempo na meditação, na reflexão, conhecendo, indo a fundo, buscando Bíblias que podem nos ajudar, buscando literatura que pode nos ajudar. Nós precisamos voltar à palavra. A palavra tem que ser a base da nossa pregação. É importante ter conhecimento do que acontece no mundo? Claro que é importante. Mas o jornal, o noticiário não podem ser a base da nossa palavra. A base da nossa palavra é a palavra, é a Bíblia, as Escrituras. Tudo que vier depois vem como apoio, vem como algo que pode ajudar a esclarecer e assim por diante. Nós precisamos voltar à palavra. A base da nossa fé é a palavra. A autoridade está na palavra. Por isso que nós devemos dizer: assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus. A autoridade não está no meu conhecimento ou no meu achismo, né? Eu acho que é. Quando eu falo eu acho que é, porque eu não conheço. Falo eu acho que é porque tem alguma coisa errada. Eu não estudei, eu não fundamentei, eu não fui na palavra, eu não busquei encontrar nas Escrituras a resposta para os questionamentos do dia a dia. Então eu falo eu acho. Não, eu tenho que ter certeza. E Paulo está dizendo isso a Timóteo. Você tem que permanecer naquilo que você aprendeu. Permanece naquilo que você aprendeu. Porque pela palavra nós chegamos à conversão. Pela palavra nós podemos levar a conversão às pessoas que ainda não se converteram. É interessante a gente pensar nisso. Quantas histórias você conhece a respeito de pessoas que se converteram lendo a palavra, se converteram no momento em que se depararam até com uma folha da Bíblia? Os Gideões, o pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil, eles têm muitas histórias. Algumas são assim, muito interessantes. Tem a história daquele presidiário que fumou o Evangelho de João. Quando chegou em João 3,16, ele se converteu, parou de fumar. Fumou maconha, né? Ele usava. Né? Você não precisa fazer assim, mas quem já usou sabe que a folha tem que ser fininha. E a folha da Bíblia era convidativa para o presidiário, né? Ele não tinha acesso a folhas para ele enrolar, então ele ia lá para o pavilhão dos crentes e ali ele conseguia a Bíblia. E se converteu. Ele falou: pastor, que absurdo, o cara queimou a Bíblia. Não, eu não vejo absurdo isso, eu vejo absurdo na conversão do cara. Coisa linda, maravilhosa. O cara deixou de fazer aquilo que ele fazia e se converteu. Se converteu por quê? Pela palavra. Pela palavra. O Luiz Leite, que nós levamos lá na igreja central na época, ele disse que ele seguia caminhando lá pelos morros do Rio de Janeiro e tinha uma irmã que ia atrás dele, subindo no morro, falando: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Você precisa entregar sua vida a Jesus. E o cara preocupado com os milhões, com a droga, com o tráfico, como é que ele ia levar a droga para a Europa, para os Estados Unidos, e a mulher dizendo: Jesus te ama. E um dia ele entregou a vida para Jesus. E por que essa mulher foi dizendo isso para ele? Porque ela sabia, só existia um caminho para aquele homem. Só tinha uma verdade para a vida dele. E só existia uma vida para ele viver. Isso tudo em Jesus Cristo. Então a igreja da palavra, quero repartir com vocês, até brinquei com a Nina ontem, eu não estou sendo nem presbiteriano, nem batista, porque eu vou falar de 5 pontos, né? Então, não é comum isso, né? Primeiro, a igreja que lê a palavra. 1 Samuel 15, 23 diz assim. Esse texto nós conhecemos bem. Às vezes aplicamos parte dele, uma frase ou outra, mas é um texto interessante. Primeiro livro de Samuel 15, 23 diz assim: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Quando é que eu rejeito a palavra do Senhor? Quando eu não leio. Quando eu não leio. Ou eu faço de conta que eu leio.
Não, tem que ler. É importante, como é gostoso ouvir as pessoas dizendo: pastor, comecei novamente a ler a palavra para ver se eu leio em um ano. Quantos já fizeram essa experiência? Ah, pastor, eu sou livre. Eu não faço nada dessa maneira. Tá, se você é livre, sabe o que acontece? Você lê a palavra no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quinto dia você já está cansado, deu sono, bocejou, não lê mais. Se você se aplica a uma proposta de leitura, você segue essa proposta. Não é? Não existe nada mais intrigante do que a Bíblia chamada inversa. Porque ela fica me perguntando todo dia: tá vendo? Esquece que você está lendo tal proposta. Hoje a gente vê tal coisa. Hoje ela manda assim, ela manda cá, ela manda uma tarefa, leia a palavra, leia a palavra. Isso está no contexto de Saul. Quando ele disse para ele: olha, você rejeitou a palavra do Senhor. Da maneira como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor o rejeitou como rei. Veja a importância que era dada à palavra de Deus. Pastor, nós estamos debaixo da graça. Quem disse que a graça diz para você parar de ler a palavra de Deus? Quem disse que o Novo Testamento diz para você parar de ler a palavra de Deus? Paulo, quando diz a Timóteo, ele diz assim: permanece naquilo que você aprendeu. Então, não jogue fora o Antigo Testamento, porque Timóteo não aprendeu no Novo, ele aprendeu no Antigo. Então, permanece, guarde, entenda, lembre de quem você aprendeu e assim por diante. Segundo ponto, a igreja que medita na palavra, ela lê e medita. Você e eu somos chamados a ler e meditar. Salmista, do Salmo 1, versículo 2, ele vai dizer assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Como é que eu medito? Eu leio a palavra e pergunto: Deus, o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? Eu não estou preocupado naquilo que eu vou falar, eu não estou preocupado naquilo que eu vou pregar, eu não estou preocupado naquilo que eu vou testemunhar. Nada disso. Mas eu quero dizer: Senhor, fala comigo. Senhor, fala primeiro no meu coração. E como é que ele vai falar no meu coração se eu não parar para meditar? Como é que ele vai falar no meu coração se eu não der tempo para ele falar? No tempo eu vou quando eu paro e medito. Nós precisamos aprender a meditar. Precisamos aprender a entender. Nossa, pessoal, leitura da palavra e meditação. Esquecer. Os ruídos externos são muitos. Você tem duas opções: ou você continua prestando atenção na meditação que você está fazendo, ou você presta atenção no ruído externo. A meditação que você está fazendo está sob seu controle, o ruído externo não sabe. Então a escolha é essa: o que eu quero ouvir? Eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir aquilo que Deus está dizendo ao meu coração. É isso que eu quero ouvir. Então eu vou meditar, vou refletir. De dia e de noite era o desafio do salmista. Não vou me assentar na mesa daqueles que não agradam ao Senhor. Pelo contrário, eu vou meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, porque a minha satisfação está na lei do Senhor. Terceiro ponto: a igreja que estuda a palavra. Aqui vem o poder transformador da palavra. Estudar a palavra. Ezequiel 3,17 diz assim: filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Como saber o que Deus quer dizer se eu não estudo? Estudar a palavra.
É importante saber o contexto, é importante saber para quem Ezequiel escreveu essa palavra naquele momento, é importante entender o contexto, ler a época, saber quem eram as pessoas que estavam recebendo aquela palavra profética, tudo isso é muito importante. Mas para fazer isso eu tenho que estudar, é gastar tempo, sim. Pastor, o senhor não conhece a minha vida, eu trabalho de sol a sol, tenho isso, tenho aquilo. Todos nós achamos um tempo para não fazer nada, principalmente os homens têm essa visão, né? Vivem falando da caixinha do nada. Homem, aproveite a caixa do nada e estude a palavra em algum momento. É muito mais interessante do que ficar discutindo sobre a caixinha do nada. E até porque, se você estudar a palavra de Deus, você pode estudar junto com a sua esposa com o seu esposo, irmãs, se reúnam e estudem a palavra de Deus. Ah, pastor, eu já vou na igreja domingo. Isso é religiosidade. Nós estamos com um problema de religiosidade muito sério nos nossos dias. Escrevi outro dia no meu devocional, e vou repetir aqui: eu escolho o culto que vou. Isso eu fazia quando era romano. Quando eu me converti, disseram para mim: o domingo é do Senhor, você vai no culto de manhã e à noite. Foi o que aconteceu na minha conversão. Aí hoje eu vejo que nós estamos voltando para a Idade Média. Eu escolho, se eu vou no sábado, não vou no domingo de manhã, se eu vou no domingo de manhã, não vou no sábado. Tá? E sempre que a gente está cansado, o que a gente mata na vida da gente? Fala para mim. A gente não mata o cansaço, a gente mata a igreja. Mata o culto da manhã ou o culto da noite. É um negócio interessante. O nosso cansaço só acontece na hora do culto. Como tem gente que só tem sono na hora da palavra, né? No louvor, está feliz a vida todo momento. Começa a pregação, começa uma sonolência. Certo? É para pensar o que tem sido importante na minha vida. Quarto ponto: a igreja que ensina a palavra. Então veja, eu estou entendendo que a igreja lê, eu estou entendendo que a igreja medita, eu estou entendendo que a igreja estuda, então ela vai ensinar. Ela vai ensinar. Quanto tempo nós passamos no banco da igreja até levantar e dizer: agora eu vou passar a ensinar? Quem estuda tem alguma coisa para passar. Pastor, eu tenho dificuldade de falar. Tem uma pessoa que está sentada aqui hoje que ela tinha um problema com o microfone. Lembra disso? Hoje, se eu der o microfone, ela já segura o microfone e fala no microfone. Mas quando eu cheguei, tinha uma dificuldade tremenda com o microfone. O que é? É você caminhar, você entender. Deus me deu tantas coisas, me deu dons, porque eu vou guardá-los para mim. Na igreja que ensina a palavra, lá em Isaías 48:17, diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho que você deve ir. Ensinar as pessoas no caminho que elas devem andar. Você e eu sabemos qual é o caminho, sabemos qual é a verdade, sabemos qual é a vida que guardamos para nós. Não ensinamos as pessoas. Precisamos ensinar. O ensino é o que atrai as pessoas aos pés da cruz. Querem ouvir. Por isso que tantas denominações investem no ensino. Investem no ensino. Literatura, pessoas que vão de casa em casa para ensinar. Isso tem muita gente que abre a porta da casa, basta a gente bater. Tem muita gente que abre a porta da casa. Nós precisamos primeiro ler a palavra, meditar, estudar para poder ensinar. Você não pode ensinar se não conhece. Você não conhece se não estuda,
Você não estuda se não medita e você não medita se não lê. Um está atrelado ao outro. E o último ponto, o quinto, e não menos nem mais importante, a igreja que aplica a palavra. E aqui eu não vou me deter muito, porque hoje à noite é a igreja que testemunha. Eu entendo que o testemunho nosso é aplicar a palavra de Deus. Mas tem dois textos que eu quero deixar no teu coração. Primeiro, Lucas 8, 21. Esse texto é muito interessante. Dizem para Jesus: sua mãe e seus irmãos estão aí. Aí Jesus vai e responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Estes são os meus parentes próximos, meus irmãos, a minha mãe, quem pratica a palavra de Deus. Não basta ler, não basta meditar, não basta estudar, não basta ensinar, tem que praticar. Eu coloco no meu dia a dia aquilo que eu aprendi. É isso que eu preciso fazer, colocar no dia a dia o que eu aprendi. E Lucas 8, 21, que é um texto muito conhecido, fala dos dois homens que constroem suas casas, um constrói sobre a areia, o outro constrói sobre a rocha. E nós sabemos que ele diz que o homem que constrói sobre a rocha, esse deve ser o nosso exemplo. Nós temos que praticar como esse homem. O outro, a palavra diz que ele é um tolo, porque ele não examinou o terreno que ele estava iniciando a construção da sua casa. Então, construir a casa sobre a rocha é praticar a palavra de Deus, praticar o que Deus coloca no teu coração, no meu coração. Então a igreja da palavra, ela precisa praticar no seu dia a dia, testemunhar em todo tempo e em todo momento. Um pequeno exemplo de prática. Pequeno exemplo. Você abre o livro de Salmos, diz assim: deixa eu achar um salmo que alegra o meu coração. Aí você passa pelo 119 e diz: é muito longo, eu não quero tanta alegria assim hoje. Aí você continua, chega no salmo de número 122 e você diz: esse é bom. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor de vez em quando. Prática. Pastor, o que é colocar em prática? É colocar em prática. Simples assim. Quer ver uma coisa? Pega um jovem, Douglas, ou Daniel, ou Davi, e fala para eles: o que é praticar quando você está com fome? Em vez deles falarem alguma coisa, o pai fez assim, né? E não é de vez em quando. Eu nunca vi alguém falar assim: olha, vou só tomar um café da manhã. Eu estou cansado. Mas como eu estou cansado, acho que eu vou almoçar também. Que é melhor descansar de barriga cheia. Também vai descansar de barriga cheia, de espírito cheio. É isso que nós precisamos entender. Por isso o nosso propósito é sermão de manhã, com cumprimento à noite, com cumprimento na outra manhã, com cumprimento na outra noite, e assim por diante. Esse é o propósito. Esse é o objetivo. Que Deus continue abençoando a sua vida e preparando você para a igreja que testemunha. Amém? Vamos orar? Querido Deus eterno Pai, te agradecemos por essa manhã, por essa palavra, e que essa palavra se torne de verdade, prática no nosso dia a dia. E pratiquemos a palavra em todo o tempo, como disse Paulo a Timóteo. Prega, insta, em todo o tempo, em todo lugar, pregue a palavra. Abençoa-nos, Senhor. Guarda-nos nesse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.